Sejam muito bem-vindos, pessoal, a mais um vídeo. Não existe outro tom para eu começar esse vídeo que não seja o tom de lamentação. E o meu desejo sincero é de fazer até um minuto de silêncio aqui. Triste. Edinaldo Rodrigues é reeleito por unanimidade presidente da Confederação Brasileira de Futebol, a CBF. E hoje é um dia e mais um capítulo, em que rasgam a história do futebol brasileiro. E uma das frases utilizadas pelo presidente para simbolizar a sua reeleição foi a seguinte, abre aspas, tentaram até golpe, resistimos e vencemos, fecha aspas. E vocês vão entender que esse vídeo aqui, ele é um quebra-cabeça. O que eu estou propondo para vocês aqui agora, nessa dinâmica que nós iremos fazer, e que você está convidado a participar com a gente, é juntar peças, para que no final vocês vão entender aonde que a gente vai chegar. E como que o futebol brasileiro, ele verdadeiramente, ele é tratado. Porque o que vocês olham nas redes sociais não simboliza o que acontece de verdade. Palavras não representam atitudes. Primeiro de tudo, eu quero começar com um trecho da presidente Leila Pereira, que foi questionada pelos jornalistas a respeito do posicionamento do Flamengo em não ter assinado aquele ato, aquele manifesto da Libra contra o racismo. O Flamengo, como a gente falou nos vídeos anteriores, tirou deles da reta, colocou da CBF, só que a gente sabe também que por trás das cortinas aconteceu uma ligaçãozinha. Alejandro Domingues ligou para o presidente do Flamengo. Alejandro Domingues ligou para o presidente da CBF. E o Flamengo saiu pela tangente. E a Leila foi questionada a respeito disso. E ela deu uma resposta que eu considero muito emblemática. Muito forte. Principalmente na sua última frase. Não direcionada diretamente ao Flamengo, mas direcionada a clubes que têm coragem. Foi assim que ela chamou os clubes que assinaram isso. E questionada a respeito do Flamengo, ela preferiu ir por outro lado do discurso. Mas tem um porém também no final de tudo isso, que a gente vai colocar essa pecinha. São várias pecinhas, tá? Esse vídeo agora é um vídeo dinâmico e é um quebra-cabeça para você ir juntando essas informações e no final nós chegarmos a uma conclusão que eu acho que talvez nem surpreenda tanto você assim, tá? Vamos ver o que a Leila falou. Vou colocar só o áudio por questões de direitos autorais, tá bom? Vamos lá. Olha, eu não vou falar da posição do Flamengo. Eu acho que a posição do Flamengo, por favor, você pergunte para o Flamengo. Eu vou falar sobre o Palmeiras, tá? Uma coisa você pode ter certeza absoluta, que a presidente do Palmeiras, o que vocês perguntarem, ela vai responder. O que não falta para a presidente do Palmeiras é coragem. Tá? E se eu fui eleita presidente desse clube gigante, foi para representar o clube, para lutar pelo clube e pelos nossos 20 milhões de torcedores e também pelos nossos atletas. Eu jamais poderia chegar no meu clube, olhar para os meus atletas depois daquilo que ocorreu lá no Paraguai e não ter feito absolutamente nada. Isso jamais vai acontecer, jamais. Porque a presidente do Palmeiras tem coragem. E para você ser presidente de um clube do tamanho do Palmeiras, essa é a primeira virtude que o dirigente tem que ter. Não tenho medo de que o clube seja prejudicado. Não tenho. Por quê? Porque eu tenho certeza que isso não vai acontecer. Porque nós estamos lutando pelo que é certo. É inadmissível algum clube ser contra o combate ao racismo. Isso é inadmissível. É inadmissível alguém ver o que eu vi, o sofrimento do meu atleta, e não ficar sensibilizado. E aquilo que ele passa
Milhões de pessoas passam, gente, sabe? E nós, como dirigentes, não é? Nós, como formadores de opinião, não nos manifestarmos, isso é um absurdo. Mas eu tenho certeza que a grande maioria dos clubes, o presidente Edinaldo, aliás, o nome da chapa dele, né, se refere ao combate ao racismo. Presta atenção nisso. Todos estarão ao nosso lado. Não tenho absolutamente nada contra a Conmebol, tenho sim, contra as atitudes que a Conmebol tem com relação ao racismo. E o que ocorreu com o Palmeiras, com o Cerro, não foi a primeira vez, foi a terceira vez. A terceira vez. E o que nós pedimos foi que as penas fossem mais pesadas. Foi a terceira vez, não foi a primeira vez, sabe? Então, não é nada contra a instituição, é contra, sim, as atitudes que a instituição vem tomando contra esses crimes de racismo. E se não tiver uma punição severa, isso não vai terminar nunca. Aqui no Brasil, que nós vamos jogar com eles aqui no Brasil, não tenham dúvida nenhuma, não é? Claro, no Brasil, não vamos ser hipócritas, no Brasil existe esse crime de racismo, existem esses criminosos, mas aqui nós punimos. E se ocorrer dentro do nosso estádio, serão punidos sim, mas com muita seriedade, uma forma muito dura, que só assim a gente consegue coibir esse crime. Então, a presidente do Palmeiras sempre vai se posicionar de uma forma muito firme, muito forte, defendendo o que é certo, sem medo. Esse negócio, o Palmeiras vai ser prejudicado na Libertadores. Não, não vai. E outra coisa que eu vou te falar, a luta é muito maior do que um título. Não tenho dúvida disso, a luta é muito maior. Ela termina falando que a luta é muito maior do que o título. Ela fala sobre coragem, para cutucar os clubes, né, que se abdicaram disso, que foi um só dentro da Libra, foi o Flamengo, foi o único clube dentro da Libra que não assinou. E ela fala também sobre o presidente Edinaldo Rodrigues e como que a chapa dele é muito forte dentro dessa abordagem que é o racismo. Agora vamos lá. Matéria do Vene Casagrande. A Conmebol diz que a CBF votou contra, repito, contra o aumento de punições financeiras para combater o racismo. A afirmação foi dada por Alejandro Domingues, abre aspas, com relação à proposta reiterada pela CBF quanto à modificação do Estatuto e do Código Disciplinar, vale respeitosamente lembrar que foi a própria CBF quem, na ocasião, foi contra o aumento dos valores de punições. Fecha aspas. E vale lembrar também que, embora o discurso da Leila ele foi muito forte, e eu assino embaixo desse discurso, tem um problema. Tem um problema nesse discurso. O problema é que a Leila estava em um evento em que Edinaldo Rodrigues teve o apoio unânime para ser presidente da CBF. E a Leila também apoiou. E a CBF foi contra o aumento de punições. Vocês viram que essas peças, elas se encaixam em um único sentido. Em que tudo é um grande teatro político. E nós somos congestionados por informações de todos os lados, mas que no fim, meus amigos, as noites de pizzas, elas terminam regadas a vinho, com os presidentes se abraçando entre si. Ah, Neto, então quer dizer que agora você concorda com o Flamengo não ter assinado ofício? Negativo. Eu não disse isso. Eu continuo achando que o Flamengo perdeu uma ótima oportunidade. Porque já passou da hora dos clubes cuspirem, me desculpe a terminologia aqui, mas cuspirem
nessa instituição que só retrocede o nosso futebol. Passou da hora dos clubes colocar ela no lugar dela. A Leila não quis comparecer ao sorteio da Conmebol em protesto. E por que compareceu na reeleição de Edinaldo Rodrigues? Não adianta você tentar erguer uma liga e tentar combater um sistema se pelas costas você está de mãos dadas a ele. Se tem tanta coragem assim, hoje era um excelente dia para que os dirigentes fizessem tal protesto, não comparecendo a essa eleição. Ah, mas é uma norma, mas é um protocolo, mas pode ser punido. Não falou em coragem? Coragem é você ir até o final. A coragem que você esbarra em uma parede política, ela não é coragem. Ela é simplesmente um discurso do pão e circo para as grandes massas. Oh, que coisa linda! E no fim, os espetáculos continuam sendo feridos pelos mesmos maestros. Lamentavelmente, um triste dia para o futebol brasileiro. Obrigado você que ficou até o fim. Se cuidem. Um abraço a todos.